Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Vamos ler hoje o livro do Apocalipse, no capítulo de número 5, os versículos de 11 a 14, onde está escrito assim na palavra de Deus. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Portanto, nós percebemos, por essa narrativa de João, que nós estamos diante de um culto de consagração, um culto em que o Cordeiro está tomando posse também do reino, está chegando-se ao lado daquele que se assenta sobre o trono para julgar, para implantar o reino de Deus, que é um reino de justiça. Então é um reino em que todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Galardões serão entregues, punições serão exercidas, serão declaradas. Haverá então uma sentença final, assim chamamos também de juízo final, em que será feita a declaração a respeito da vida de cada um, das suas obras, da sua prática. E esse julgamento, nós também já observamos a participação do que está assentado no trono, isto é, de Deus, como soberano juiz, que irá declarar a sentença. Mas agora há justamente um mediador. Chega, esse texto que nós acabamos de ler é a chegada do mediador. Todo julgamento com justiça e amor que sairá do trono de Deus irá passar pelo Cordeiro de Deus, pelo Cristo de Deus, pelo Filho do Homem. É baseado na vida de Jesus, no ministério de Jesus, na obra de Jesus e no que Jesus passou na terra, tanto a sua morte, tanto o seu sofrimento, quanto o seu amor pelas almas, a sua pregação, o seu ministério por inteiro, cura, ministração do sermão, dos sermões e também da sua obra, do que ele fez por nós, o quanto ele sofreu, o que ele sofreu, o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Sempre que, a partir desse momento, for ocorrer uma sentença, um julgamento, uma nação será julgada, uma pessoa será julgada, corações, mentes serão julgados, atitudes serão julgados, passarão por Cristo, passarão pela vida de Cristo, pela obra, pela morte, ressurreição, pelo que ele fez, pelos seus relacionamentos, e também por ele. Passará também pelo crivo, pela opinião, pela declaração também de Jesus. Por isso, Jesus, muitas vezes, nós vamos ver aqui diversos textos, dezenas de textos, em que Jesus diz que ele nos apresentará diante do Pai.
Ele nos confessará ao Pai. Ele nos irá dar uma palavra, um testemunho de salvação diante do Pai. Ele nos confessará, nos apresentará ao Pai. Em outros textos, ele diz que ele nos rejeitará. Aquele que, por exemplo, se envergonha dele, da sua palavra, de testemunhar de Cristo, de anunciar a Cristo, de falar de Cristo, ele diz que ele também, Jesus, se envergonhará de te declarar salvo, inocente, diante do Pai, diante dos anjos de Deus, diante, portanto, do tribunal, do juízo final. Quantas palavras de alerta nós estaremos aqui em nome de Jesus, se Deus sim nos permitir, citando, observando, aprendendo e vigiando, para não sofrermos esta rejeição de Cristo. Porque Cristo agora, neste texto, que é ainda a abertura dos trabalhos ali do Apocalipse, ainda é a preparação do espaço da sentença, é a preparação do tribunal para um juízo final, é isso que Apocalipse vem nos revelar. Jesus está ali sendo entronizado. Jesus está aqui recebendo ações de graças, a adoração, está sendo honrado, está realmente recebendo o prometido pelo Pai. O Pai também o coroou, o Pai o exaltou, o Pai lhe deu todas as coisas ali com ele. Ele recebeu aqui autoridade para julgar. E então, o que você tem feito? Você fazendo uma projeção da sua vida, das suas atitudes, das suas palavras diante de Cristo, diante do que Jesus fez, diante de quem é Jesus, do que Jesus revelou aqui na terra para nós com a sua vida, com a sua obra. Como está sendo a sua vida? Como está sendo a sua conduta relacionada a Cristo? Cristo teria aprovado o que você está fazendo aqui na terra se você estivesse ao seu lado? Ele viveu como um de nós, como um homem, viveu na terra. E assim ele sabe muito bem o que você tem feito, por quê, qual a razão. Isso tem sido para a glória de Deus. Isso tem sido para honrar a Deus. Você tem obedecido a Deus. Você pode fazer mais. Você pode caminhar mais uma milha quando Jesus requer, quando Jesus pede. Você ame também ao seu próximo, ore pelo que persegue você. Que você faça o bem, que você socorra, que você seja como o samaritano da história. Você tem sido? Então, tudo isso será apresentado por Cristo diante do trono de Deus, do juízo, do reino, da implantação, da chegada, do estabelecimento do reino de Deus. Então, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. E aí será levado em tremenda conta a respeito do veredito final, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre o seu galardão, sobre a sua salvação, sobre a sua vitória final. Será um reflexo a partir do decreto aqui estabelecido e revelado no Apocalipse sobre a vitória de Cristo. É da forma que ele venceu que nós vencemos também. É da forma que ele é recebido na glória que nós também seremos. É por Cristo. É através de uma vida que realmente creu em Cristo e obedeceu a Cristo. Não apenas da boca para fora, mas de todo o coração, com zelo, com fé, que leva à obra, que leva ao temor, que leva à reverência, que leva a querer andar nos passos daquele que você proclama, realiza sua profissão de fé. Fé, fidelidade. Você vai seguir a Cristo, você está aceitando a Cristo, você vai andar nos caminhos de Cristo. Você vai procurar viver como Cristo viveu. Você sempre vai estudar e vai ter uma dedicação
para projetar o que faria Jesus nos meus passos. O que Jesus faria agora. Como seria a vida de Jesus hoje. Neste ano 2022, Cristo agora, Cristo aqui, Cristo vivendo em nós. Cristo está vivendo em nós. Então nós temos que viver, ter uma conduta, a vida que Jesus Cristo teria hoje, vivendo aqui, vivendo em cada um de nós, vivendo conosco. E aí é nessa projeção, é desta forma, andando nos passos do Senhor, seguindo a Jesus como caminho, verdade e vida, e obedecendo os seus mandamentos, a sua palavra, é que você realmente entende que está no caminho da salvação, está no caminho de Cristo. Cristo venceu andando por este caminho. E você deve agora andar por este caminho. Em breve vamos trazer, por exemplo, a reflexão sobre o caminho estreito. É o caminho da cruz, é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é menos do que isso. Não é viver sem expressão nenhuma de Cristo, uma vida sem cruz, sem discipulado, sem caminho estreito. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus veio trazer para nós. Não foi esse o caminho de Jesus. Por que você vai andar por outro caminho, pelo caminho largo? Como Jesus dá o exemplo, traz uma parábola do caminho estreito, do caminho largo. Por que agora você vai poder andar, vai andar no caminho largo e pensa que vai chegar ao lugar onde Jesus chegou, se o caminho é diferente? Por quê? De que forma? Como você fará isso? Como você realizará no fim dos tempos, diante do trono do juízo de Deus, do juízo final? Como você fará para convencer ali o júri, o juiz, o Cristo que está ao lado do Pai, do juiz, está auxiliando, está junto com o cooperador ali no tribunal, os anjos de Deus, diante de todo o tribunal dos céus, tribunal celestial? Como você vai se explicar? E vai dizer que apesar de ter vivido diferente do ensino de Deus, do caminho de Cristo, você vai querer chegar à mesma posição e receber o que Jesus recebeu. Porque Jesus, várias vezes nós já lemos aqui no Apocalipse, estamos estudando sobre isso, ele diz que o mesmo que ele recebeu do Pai, ele dará a nós. A mesma autoridade, essa força que nós estamos lendo aqui, esta posição, ele diz, assim como eu recebi do meu Pai, de me assentar neste trono ao lado de Deus, vocês também se assentarão ao meu lado. No reino de Deus, estaremos juntos. Então, como você pensa em chegar a este lugar andando por um caminho diferente? Você tem que andar pelo caminho estreito. Você tem que entrar pela porta estreita, o caminho de Jesus, aprendendo. Então vamos passar agora para a segunda parte da nossa meditação de hoje, do nosso estudo bíblico, lendo um texto que encontra-se em Hebreus, capítulo 12, versículos de 22 a 29. Hebreus, capítulo 12, versículos 22 a 29, para a nossa instrução, para nos aconselhar, para nos preparar, para que possamos aprender a andar no caminho do Mestre, no caminho do Cristo, no caminho do Cordeiro, o Cordeiro que venceu. Ele venceu, o caminho que ele tomou é o caminho da vitória. É seguir a Cristo, tomar a sua cruz, segui-lo. Cada dia é dia de bênção, cada dia é dia de vitória, cada dia é um dia de praticar boas obras e andar no caminho do Senhor. Então vamos ver isso aqui em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 22, até o final do capítulo 12, onde está escrito assim: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos,
o escritor aos Hebreus está relatando a mesma cena que nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 5. Ele está dizendo que nós também somos chamados para chegar a este mesmo lugar onde João chegou, a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos que João viu, estes muitos milhares de anjos. A Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, um belo quadro do céu. João viu tudo isso. Ele viu os espíritos dos justos aperfeiçoados ali diante do trono de Deus. Ele viu o trono de Deus. Ele viu ali a glória de Deus. E vamos então destacar aqui que o escritor aos Hebreus diz no versículo 23 do capítulo 12: e a Deus, o juiz de todos. Então, realmente, essa posição do reino, essa mensagem do reino de Deus, é esta caminhada para o reino, esta obediência, esta prática, onde nós caminhamos para o reino de Deus, que é um reino de justiça. O reino de Deus é a apresentação de Deus como juiz de todos. É Deus tomando posse, exercendo. Nós sabemos que Deus tem a soberania, mas assim como no juízo é marcado o dia em que estaremos diante do juiz, compareceremos, então temos que nos preparar. O que eu vou apresentar como provas da minha inocência? Eu tenho testemunhas. Jesus diz que ele é a fiel testemunha. Nós estamos hoje destacando essa posição de Jesus em um tribunal em que Jesus já está lá presente, já vai estar agindo como uma testemunha. Ele será sua testemunha de defesa ou ele será, vamos afirmar, né? Não vamos perguntar, vamos afirmar, ou ele será a sua testemunha de defesa, o mediador ou intercessor que vai te apresentar ao juiz e falar que pode te absolver, que você está salvo, que ele considera salvo, ele vai declarar como testemunha a sua salvação, ou ele vai dizer que você deve ser condenado no juízo, ele é testemunha, ou uma bela testemunha de defesa, ou uma forte, contundente testemunha de acusação. E Jesus assume essa posição e diz: eu me envergonharei e vou testemunhar contra vocês que não fizeram a minha vontade. Versículo 24 diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Eu quero dizer para você que aqui nós temos justamente o versículo que prova aquilo que nós falamos. O mediador de uma nova aliança é justamente aquele que apresenta ao juiz como advogado de defesa que foi feita aliança no sangue, e ele faz essa declaração. É ele que é o mediador, é também a testemunha, é também o que promoveu, o que assinou, o que realizou conosco. Então nós seremos apresentados ao Pai por Cristo como mediador de uma nova aliança, uma aliança de justiça, uma aliança de vida, uma aliança de salvação, uma aliança que comprova a sua sinceridade, a sua honestidade, e leva você a, pela fé, pela graça, pela fé, pelas obras, pela vida, pela obediência, por andar nessa aliança, por cumprir a sua parte, por realizar o que foi escrito, o que foi tratado, e está correto. Então Jesus é um mediador que apresenta ao Pai esta sua correção de vida. Você está justificado pelo sangue de Jesus, você está salvo, você realmente entrou
nessa nova aliança. E Jesus confirma isso como testemunha, como mediador diante de Deus, que fala melhor que o de Abel. Fala quando? Vai falar com o Pai. O sangue de Abel clamava a Deus por justiça. Clamava, e Deus ouviu a voz do sangue de Abel para vir e está realizando uma intervenção jurídica de justiça entre Abel, que foi morto cedo, como um sopro, rapidamente, viveu pouco e morreu, e o seu irmão Caim, que tirou a sua vida. Então há justiça, vai haver justiça. Deus é justiça. Haverá um tribunal para a justiça dos que viveram, dos que morreram, dos que foram impedidos de viver, dos que foram impedidos de ser felizes, dos que tinham desejo de ter algo melhor, pediram, suplicaram vida, paz, alegria, esperança, oportunidades de vida agora e não tiveram. E só choraram, a ponto de Jesus vir trazer essa declaração do reino. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então há justiça, há juízo, haverá, existe. E há clamor, como houve com o sangue de Abel, que clamava a Deus por vida. Ele morreu novo. O seu irmão tirou todas as suas oportunidades de vida. E Deus fará justiça em relação à vida. E o sangue de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ele entregou rapidamente, com o seu ministério, com a sua vida, ele rapidamente foi morto. E o seu sangue foi derramado, ele se entregou à morte, e morte de cruz, e fizeram com ele tudo o que quiseram fazer para tirar a sua vida. O sangue de Jesus agora fala mais alto a Deus, clama a Deus muito mais alto. Se o sangue de Abel já clamava por justiça, o sangue de Jesus clama e toma conta de todas as vidas do universo, de toda a terra, do mundo todo. Clama por justiça, clama pelo juízo final, clama por intervenção, por salvação, clama para que os que choram venham a ser consolados, clama para os que entregaram a sua vida como Cristo, serviram a Deus, obedeceram a Deus, recebam vida eterna. Veja como o sangue de Jesus clama, tem uma voz que clama melhor, fala melhor, como diz aqui o texto de Hebreus, fala melhor, fala de vida, pede vida. E não só para ele, não só requer que seja feita justiça pela sua morte, mas ele se entrega por toda a humanidade. Clama por vida para todos os que morreram, para todos que poderiam perder a vida e ser condenados. Então ele clama por vida eterna para toda a humanidade, clama por perdão dos pecados, clama por misericórdia, clama por justiça. Então, quando você não perdoa alguém e por isso você prejudica a alegria, a vida de alguém, você está sendo réu. Você está se colocando como réu do sangue de Cristo, que fala a Deus, que quer vida para os que estão perecendo. Então você deve amar como Jesus amou, para que o sangue de Jesus fale melhor sobre você, fale de justiça, fale de um testemunho de salvação. Este é meu filho, este me obedece, este ama, este é como eu. Este é o filho que realmente é imagem e semelhança do Pai. E quando nós estivermos aqui trabalhando o sermão da montanha, nós vamos trabalhar nesse contexto do reino. Nós vamos ver Jesus ali apresentando um quadro da justiça do reino. Quando ele fala que os que choram
serão consolados, ele está falando, está nos trazendo essa visão. Haverá um tribunal, Deus assentado no trono, Jesus, o Cristo, ao seu lado, e todas as lágrimas derramadas em toda a história da nossa terra irão passar pelo trono. Todas elas estão recolhidas em um pote e todas elas serão contadas e todas elas serão julgadas. Quem derramou a lágrima? Por que derramou esta lágrima? Quem provocou o derramamento desta lágrima? Tudo passará, tudo estará diante do trono de Deus, passará pela justiça de Deus. E tal pessoa, em tal época, em tal momento, foi impedida de viver. E tal pessoa, em tal momento, em tal época, em tal século, sofreu e chorou e não teve uma manhã de alegria. Mas por quê? Não pode. Isso não pode acontecer. Isso é uma injustiça. Quem foi o responsável por isso? Estará diante do trono. Vai ser requerido por Deus cada lágrima derramada. Por quê? Por que sofreu? Por que chorou? Por que não impediram? Por que não lhe abraçaram? Por que não socorreram? Quem estava perto? Quem poderia ter escrito uma história diferente para esta lágrima? Vamos julgar a lágrima. Vamos pôr a lágrima como em uma parábola. Vamos pôr a parábola da lágrima diante do trono de Deus, diante do juízo de Deus. De onde vem esta lágrima? Quem derramou esta lágrima? Quem provocou o derramar desta lágrima? Não tinha ninguém passando próximo que pudesse impedir esta lágrima de cair no chão da terra. Deus vai dizer, olha, todo sangue derramado sobre a terra, sangue de Abel, sangue do inocente, sangue que representa a vida de alguém sendo tirada. Tudo que a pessoa tinha era sua vida, tudo que ela queria era ter alegria, era ter uma vida e cumprir as etapas da sua vida que Deus lhe deu. Nascer, crescer, ver a sua família, cuidar de uma família, multiplicar-se e passar para uma nova geração, passar uma herança, passar abraços, passar ensinamentos, passar a sua vida e aí partir e morrer em paz, com abundância de dias de luta, dias de vitória, dias de realizações, de construções, de conquistas. Tudo que ela queria era essa vida. Mas assim como o sangue clama diante de Deus, como o sangue de Abel, como o sangue de Jesus, como o sangue dos profetas, que foram derramados injustamente, assim como o sangue, também toda lágrima que caiu, clama, está armazenada e vai ser aberto o pote no dia do juízo. E daí você pode continuar esta parábola na sua mente, você pode imaginar o que mais essa lágrima vai dizer. Ela vai contar uma história, ela vai contar, vai falar dos seus sonhos, os sonhos da lágrima, os sonhos de uma vida triste, os sonhos de uma vida esquecida, os sonhos de uma pessoa abandonada que derramou uma lágrima, os sonhos de alguém que não teve oportunidade de viver, de ser feliz, de se realizar. E Deus vai fazer justiça à lágrima. E aí ele enxugará
nós podemos chegar aí a um momento final desta parábola, dessa visão que Deus está nos dando do céu. Estamos aqui compartilhando a visão de Deus. E aí ele dirá, a sua palavra diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima, retirará todo espinho, eliminará toda dor que nos fez chorar, sofrer, e haverá apenas sorrisos de vitória, celebração e festa. Haverá uma grande festa no céu, uma festa muito especial que os anjos já mandaram dizer que estão preparando, mandaram dizer nessa pregação, nesse estudo bíblico, que eles estão já preparando uma festa tremenda no céu para os que derramaram as lágrimas quando elas forem enxugadas dos olhos. Não haverá mais lágrima, não haverá mais lamentação, não haverá mais dor. Então vamos celebrar, vamos glorificar a Deus, vamos realizar uma festa no céu, junto com os anjos, glorificando a Deus, celebrando a Deus, porque aquela lágrima de dor que marcava a vida, que sofria, que estava na memória, será apagada, assim como as memórias ruins serão esquecidas, serão lançadas então. Este pote de lágrimas, depois de julgado, será lançado no mar do esquecimento, e ali só haverá alegria. Porém, do outro lado, estarão aqueles que provocaram as lágrimas, os que forem declarados culpados pelas lágrimas derramadas. É por isso que o evangelista Lucas diz: porém, ai daqueles que estão rindo, porque irão chorar. Então, no céu, a lágrima será extinguida, será lançada fora, acabou, vai embora a lágrima, porque no céu só há lugar para alegria. Porém, do outro lado, no primeiro momento, no inferno, no Sheol, muitos estarão derramando lágrimas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali haverá lágrimas, pranto, novas lágrimas, mas uma lágrima que não passará pelo juízo, uma lágrima indesculpável, uma lágrima de tormento, uma lágrima de remorso, uma lágrima que não será consolada. Então pense nisso agora. Hoje é o dia, este é o momento do arrependimento. Este é o momento do conserto. Eu vou te dar um conselho para que você viva bem. Não deixe ninguém derramar lágrimas do seu lado. Console, ajude, dê socorro, apoie o que está triste, o que está caindo. Segure pela mão, sustente. O joelho já está bambeando, ele está caindo. Segure essa vida, não deixe cair, não deixe ninguém cair do seu lado. Este é o conselho. Olhe para o lado, não olhe só no espelho para você. Não olhe só para a sua necessidade, não olhe só para o que você precisa, não olhe só para o seu sonho, o que você quer. Não olhe só para isso. Faça com que os que estão ao seu lado também alcancem, também venham a sorrir, venham a celebrar vitórias junto com você. Faça com que o seu espaço, o seu próximo, seja alguém vencedor como você. Ame o seu próximo como a você mesmo. Este é um conselho de vida. Esse é um conselho de eternidade. Esse é um conselho do reino de Deus. Esse é um conselho de justiça. Não deixe ninguém derrotado, caído perto de você. Alguém que seja próximo a você. Alguém que esteja ao alcance do seu socorro. Não permita.
porque vocês dois comparecerão diante do trono, e as lágrimas de um e de outro, o sofrimento de um e de outro, serão colocados diante do trono de justiça de Deus. Mas são esses detalhes, são pormenores? Sim, são. São cada palavra ociosa. É cada palavra ociosa. É cada mentira. É cada engano. É cada momento em que você derruba alguém ou permite, deixa alguém cair e não ajuda, não socorre. Cada instante é importante para Deus. Cada momento é importante para Deus. Cada momento estará diante do trono de Deus. É claro que se você dá uma palavra de vida, de ânimo, fortalece alguém que está caindo, é claro que isso sobe ao trono de Deus, que isso é agradável a Deus, que isso está em memória diante de Deus. Nós lemos aqui o texto do centurião Cornélio, logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, em que o anjo vem a ele e diz que as suas orações e as suas esmolas subiram como memória diante de Deus. Deus não se esquece. Deus não tem a sua mente. Deus não tem a mente humana. Cada instante é lembrado por Deus. Cada momento. O que você tem feito, você tem orado pelas pessoas, você tem socorrido o necessitado, você tem ajudado o que está fraco, o que está caindo, está diante de Deus como memória. Não passará. Passarão o céu e a terra, as coisas materiais, às vezes as coisas maiores, as coisas que você vê visíveis, todas passarão. Mas um gesto, uma palavra que ajudou alguém, que impediu uma lágrima de cair, estes não passarão, estão como memória diante de Deus. É isso que Deus dá valor. É isso que Deus quer preservar. É isso que Deus está guardando para o juízo, está amontoando, está enchendo o cálice. E vai ser revelado. Será revelado no dia do juízo. Continuando a leitura do livro de Hebreus, nós encontramos assim: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviamos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra. Mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós lemos Hebreus capítulo 12 até o versículo de número 29. E nós então vamos aqui perceber que há o ensino, a instrução, dizendo para que nós venhamos a dar ouvidos, não rejeitar ao que fala, não rejeitar a mensagem do céu, não rejeitar a visão de Deus, não rejeitar a revelação do Espírito Santo. Se Deus está falando conosco aqui agora, esta palavra vem do céu, nós não devemos rejeitar. Vede que não rejeiteis ao que fala, não rejeiteis ao pregador, não rejeiteis ao ensino da palavra, porque este ensino
está vindo dos céus, vem dos céus. Este é o momento, este é o período do derramamento do Espírito Santo. Ele está aqui, ele está entre nós, ele está nos ensinando. Nós passamos de um período que está aqui relatado em Hebreus, em que veio o ensino da terra, veio lei, veio doutrina, veio direção, e Deus não poupou, não escaparam e não escapam os que rejeitam a palavra de Deus, o ensino de Deus, não escapam. Então, estamos aqui agora numa dispensação da graça para que você pratique a obra, viva esta palavra que vem do céu, agora vem do Espírito Santo. Hebreus é um livro, e nós pretendemos trazer um estudo completo também de Hebreus, é um livro que compara o povo de Israel recebendo do anjo do Senhor. Nós vamos ler os versículos que dizem que o anjo do Senhor passou e trouxe Israel do Egito para a terra prometida. O anjo do Senhor ministrou, o anjo do Senhor ensinou, o anjo do Senhor estava com o povo, o anjo do Senhor guiou o povo. E agora, diz aqui o próprio Senhor, o Cristo de Deus, que o próprio Moisés disse que Deus levantaria posteriormente um profeta maior do que ele, o Cristo. Então veio em Israel toda essa expectativa de que alguém viria e ensinaria melhor, ensinaria mais a conhecer a Deus, revelaria mais de Deus. E Jesus assumiu essa posição. Eu sou o Verbo, eu vi o Pai, eu conheço o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Eu sou aquele prometido que vos ensinaria tudo sobre o Pai. Agora não tem mais desculpa. Agora é tudo ou nada. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que é dos céus, que revela os céus. Nós precisamos trazer o reino de Deus e que seja feita a vontade do Pai, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E Jesus trouxe a revelação do céu. Ele adverte do céu. Ele revela que no céu haverá justiça, por exemplo, da lágrima, do sangue do Cordeiro. Ai de vós que pisais o sangue do Cordeiro, que clama com uma voz melhor, mais potente, verdadeira e com um efeito maior, efeito tanto de salvação quanto de sentença condenatória. E diz sobre a mudança que haverá, e o versículo 28 nos fala que temos recebido um reino que não pode ser abalado. A palavra de Deus vai nos mostrar sempre que estamos sendo preparados para o reino, a vinda do reino, a implantação do reino. Recebemos um reino, nos preparamos para reinar com Cristo, para tomar posse desse reino, nos preparamos para entrar neste reino. Temos que viver como cidadãos do reino já agora. Temos que ter obras, prática, vida, frutos, como alguém que vai tomar posse de um reino, vai receber uma coroa e vai reinar com Cristo. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça que traz a salvação, que traz o perdão. Entramos pela graça, só pela graça de Deus nós entramos. Quando entramos, começamos a servir, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, praticando obras de piedade, com reverência, servindo a Deus. Servindo é trabalhando, é fazendo a vontade de Deus, é glorificando a Deus, é produzindo, é dando frutos em abundância, servindo a Deus,
Entramos, a porta da graça se abre, nós entramos. Entrou, deu um passo. Serviço, obra, trabalho, reverência, piedade, fazer o bem, ajudar, socorrer. Quem entrou pela porta da graça, entrou no reino, ele não olha só para ele mesmo, para sua face diante de um espelho, onde ele vai ver como ele está, se ele já alcançou o que ele queria alcançar. Ele vai olhar para o seu próximo, ele vai amar o seu próximo. Ele vai dar as mãos, ele vai junto, ele vai abraçar, ele vai socorrer, ele vai somar. Ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me para o serviço, envia-me para a obra é de Deus, é uma obra, nós entramos num reino, este reino tem produção, esse reino tem realizações. Eu entendo pela palavra de Deus que quem entra no reino de Deus tem que produzir mais frutos do que qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Tem que realizar obras e realizar e receber e ter frutos dignos de arrependimento, tem que ser algo muito, muito acima de tudo que uma pessoa que ainda não entrou no reino faz. Tem que ser observado uma pessoa que está no reino pelo seu fruto, pelos seus frutos os conhecereis. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus vela pela obra. Nosso Deus é o administrador da obra. Por isso nós temos que estar trabalhando na obra de Deus, no reino de Deus, com zelo, com dedicação. Tem que haver fruto, tem que haver trabalho. Precisamos mesmo ser cooperadores de Deus, cooperadores de Cristo, na implantação do reino, na chegada do reino de Deus. Nós realmente temos que entesourar tesouros no céu. Temos que realmente ter um tesouro no céu, um tesouro de realizações, um tesouro de ministério. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim a partir do versículo 16 e também o 17. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, em geral, não é usada nos estudos bíblicos sobre graça, fé e obras. Geralmente vamos para outros livros, Efésios, Gálatas e outros mais. Mas quando nós chegamos aqui, Paulo, no discipulado, passando para Timóteo como seu discípulo, ele dá esta ênfase e fala, Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo quer preparar Timóteo para dar continuidade ao trabalho, homem de Deus, homem que trabalha para Deus. O homem que serve a Deus é o homem de Deus, é o servo de Deus, é o obreiro, o discípulo, o seguidor, é um obreiro, vai realizar as obras do mestre, as mesmas obras, ou maiores até. Então Paulo está dizendo isso para Timóteo. E diz que o homem de Deus deve ser, que seja, precisa ser. A meta do discipulado é essa, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. É o que nós aqui estamos fazendo, nós estamos aqui discipulando, ensinando, instruindo e mostrando o caminho, onde vamos chegar, o que iremos receber e o que precisamos fazer, precisamos ser instruídos. O caminho precisa ser traçado, precisa haver ensino, precisa haver
direção, precisa haver orientação. Então, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso será provado pela obra. Cada um será julgado pela sua obra. Paulo está falando com Timóteo que ele deve andar por um caminho perfeito, que é o caminho de Cristo. Para isso, ele precisa ser perfeitamente instruído, precisa receber o ensino correto, o ensino do céu, o ensino do Espírito Santo. É isso que estamos aqui trazendo, é isso que estamos aqui realizando. Para quê? Para que realize toda boa obra. Porque a nossa leitura, o nosso entendimento, o que estamos aqui observando, o que Deus está falando conosco, o Espírito Santo está nos dirigindo para que a igreja realize obras maiores, realize mais obras nestes dias. Como Jesus manda carta às igrejas da Ásia no Apocalipse e alerta e cobra o anjo da igreja que as suas obras não diminuam, que as suas obras sejam como eram no início, que você volte ao primeiro amor, à primeira realização, às primeiras obras, à prática das primeiras obras. E é isso aqui que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, você vai assumir uma igreja, você é meu discípulo, você vai assumir a liderança quando eu partir no meu lugar, que haja obras. Que na terra quem mais trabalhe seja o servo de Deus, o homem de Deus, a igreja do Senhor, as mulheres de Deus, a obra de Deus. Que se destaque, que apareça, que cresça, que realize. 2 Timóteo 4, versículo 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Palavras aqui discipuladoras, mostrando caminho, perfeito ensino, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então faze a obra, mesmo que traga aflições, sofre as aflições. Cristo sofreu para realizar a obra, tudo ser realizado, tudo ser feito. Obra, cumpriu, morreu na cruz do Calvário, não apenas falou, não apenas disse, eu vou falar, vocês vão fazer uma profissão de fé e vocês estarão salvos. Não, Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Realizou a sua obra, consumou a sua obra na cruz. E Paulo está dizendo, Timóteo, sofre aflições, trabalha, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, o teu serviço. Há um grande trabalho, uma grande obra a ser realizada. Precisamos ter a instrução, precisamos ter força. E para termos poder, condição de realizar esta obra, somente com o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em nós que nos dá essa condição, essa força, este vigor, esta sabedoria, esta possibilidade de realizarmos a obra. A obra é grande, o ministério é maravilhoso, mas traz aflições, cumpre as aflições. Paulo cumpriu as suas aflições no ministério de pregador do Evangelho de Cristo. E diz também para nós, vamos realizar esta obra. E Deus está nos abençoando, e Deus está nos dando vitória, e o Espírito Santo está conosco para a realização dessa boa obra. O último versículo de 2 Timóteo, no seu último capítulo, no capítulo 4, no versículo 18, Paulo diz assim a Timóteo, seu discípulo: E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então, Paulo faz questão de retomar o tema da obra, da boa obra, para Timóteo. Está aqui no Novo Testamento.
carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, discipulado, ensino, instrução, e dizendo, e o Senhor me livrará de toda má obra. Então ainda temos que ter cuidado, porque alguns, né, nós leremos posteriormente toda a carta, se Deus quiser, Paulo vai dizer que há maus obreiros, realizando más obras. E que Deus nos guarde, nos livre de realizar má obra, que possamos realmente realizar boas obras. É muito importante nós lermos aqui essa tradução em que cita Paulo a Timóteo falando sobre que Deus, o Senhor, me livrará de toda má obra. Má obra que estavam praticando contra ele. Há pessoas praticando má obra contra a igreja, contra o ministério, contra a obra de Deus, contra o ministério dos apóstolos, dos pregadores, dos evangelistas. E guardar-me-á para o seu reino celestial. Então, realmente, a função, o ministério está envolvido em Cristo, o seu ensino para o reino celestial. Que Deus então te abençoe, que você continue neste caminho estreito, essa porta estreita, porta da graça que leva à obra, e que Deus te abençoe e te conduza em paz para o reino celestial, o reino da vitória, o reino do julgamento, o reino de Deus, da justiça, da sentença de Deus favorável. Você então sirva a Deus, que Deus se agrade de ti, que Deus te abençoe e toda a sua família, em nome de Jesus.